Vamos aqui então com parte dessas contas. Vou trazer aqui as nossas continhas, a nossa calculadora. Tem aqui a informação desses setores para vocês, para que a gente possa te dizer o que já tem de projeção. Aqui são projeções do Ministério do Comércio. Apontam para um impacto de 18%. Então, o impacto das exportações brasileiras é de 18%. E olha aqui a quantidade, 7,4 bilhões e 400 milhões de dólares. Porque se fosse só por 7 bilhões já seria muita grana, né, gente? Agora, o dólar a mais de R$5, multiplica isso aqui por 5. É bastante dinheiro. A Confederação Nacional da Indústria, aqui a gente tem a estimativa do governo e aqui a gente tem a estimativa da CNI, que é um baita setor ali responsável, né? Tem expertise para analisar o próprio quadrado. Eles fazem uma estimativa maior, tá? Aqui, esse aperto de mãos, muito bom ter isso aqui, que é o que significa a nossa diplomacia. Eles estimam 26% das exportações, portanto, 8% a mais do que o governo. E aí, maior o impacto, né? Se o governo estima 7 bi, olha aqui, a própria CNI estimando 11 bilhões de reais, de dólares. Aí você multiplica por mais de 5, tá? Que é o valor do dólar, a cotação, melhor dizendo, do dólar. Isso aqui nós estamos falando de setores que foram afetados, mas tem uma listinha dos setores que entraram em exceção. E tem um outro debate, porque neste vai e vem de debates é importante lembrar que tem um item que importa para os Estados Unidos, que embasou inclusive aquele debate sobre Groenlândia, que é algo que os chineses têm de monte, que são os minerais raros. Professor, ficou um silêncio sobre os minerais raros. Não sei se foram poupados, não sei se é estratégia para depois. Tem estratégia ao deixar esses minerais de fora, professor Pedro Cortes, nosso analista aqui de clima e meio ambiente, porque é algo que interessa bastante para os Estados Unidos, né? Bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. É intencional essa ausência dos minerais raros na relação, porque eles têm uma importância muito grande para a indústria de alta tecnologia e a indústria de defesa dos Estados Unidos. E os Estados Unidos não têm um suprimento, não têm reservas suficientes para manter, para sustentar esse uso. Eles dependem muito de importação, inclusive da China, e é uma questão geopolítica importante que eles saiam dessa dependência da China e incentivem outros países a se tornarem, a fazer esse suprimento. É o caso do Brasil, porque nós detemos a segunda maior reserva do mundo, nós só ficamos atrás da China. Então é importante para os Estados Unidos que a gente tenha essa possibilidade de fornecimento de terras raras para eles. Pois é, segundo em todo o planeta. E aí algumas imagens, alguns minerais aparecendo para vocês. Ô professor, nessa coisa de evita tal setor, mantém outro, quais são, no olhar apurado do senhor, as oportunidades e os principais riscos para o Brasil nesse momento de negociação? Eu vou começar pelos riscos, porque você e o Theo estavam bem adiantando tudo isso, que é a politização dessa negociação. Eu vejo assim, internamente nós vamos ter uma politização grande por parte dos candidatos, sejam eles quais forem a presidência da República, por parte dos políticos, mas é importante que isso não contamine, no meu entendimento, as negociações, que elas devem ser essencialmente técnicas. Eu vejo a lista como uma lista técnica, então é muito importante que ela seja negociada tecnicamente, com o Brasil trabalhando junto a setores industriais, setores de comércio dos Estados Unidos, para que eles pressionem também o governo no sentido de abrandar determinados produtos ou as tarifas, enfim, para contar com um alento em relação a isso. Se a gente politizar, eu vejo que é um caminho pior, porque não foi uma lista, no meu entendimento, ideológica, embora a gente tenha posicionamentos ideológicos dos dois lados, mas no meu entendimento foi uma lista técnica e é assim que eu vejo que deve ser encaminhado. Que interessante, né? Porque vários analistas dizem, foi uma lista política, tudo isso é político, mas também uma galera, além da opinião aqui do senhor, dizendo não, tem uma lista que é técnica, é muito Sim. mais comercial e de sobrevivência / soberania de um próprio país, que são os Estados Unidos, negociando em cima disso, do que exatamente ideológica. Mas o tempero ideológico dá uma... deixa nublado o negócio, ele acaba contaminando, professor? mas veja a questão, por exemplo, do etanol. Nós éramos importadores de etanol dos Estados Unidos, hoje nós somos
praticamente autossuficientes, reduzimos muito a importação, isso incomoda os produtores americanos. Então a gente tem que trabalhar dentro dessas questões comerciais e não trabalhar, por exemplo, imaginar que isso é uma questão ideológica. E é muito importante que determinadas lideranças do governo brasileiro tenham essa cautela para evitar cair no jogo eventualmente ideológico do outro lado ou partir exatamente para esse jogo ideológico que não vai ajudar a gente a abrandar, a resolver essa questão do tarifaço. E está lá o blog do professor Pedro Cortes. Estados Unidos poupam minerais e pressionam etanol e floresta. Professor, obrigada pelo papo, hein? Nesta sexta-feira aqui com a gente. Bom final de semana. Obrigada, professor. 9h24, vamos falar sobre as férias dos outros? Não sei como é que está na sua vida. Na faculdade de férias ainda, professor? Ainda, voltamos em agosto. Ou seja, os alunos estão na expectativa. Estão ansiosos. Não vem a hora de chegar na sala de aula. Eu, na época da faculdade, é que também eu entrei com 24 anos, né? Já é outro rolê, a gente paga o boleto, a gente tem... Eu ficava ansiosa, mas tem uma gente que realmente não fica tão ansioso assim.